Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 27 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo livre acesso que temos a ela. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, ó Espírito Santo, e leva a palavra, Senhor, aos nossos corações. Ministra, Senhor, a nós. Tira toda a distração, tira tudo aquilo que interrompe, que impede, que obstrui, para que todo o nosso ser possa absorver com clareza, nitidez e com total atenção a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, aquilo que o Espírito diz à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. É uma pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos. Uma pergunta relevante, ainda que seja de certa forma não muito agradável, né? Devemos nos perguntar: somos convertidos de fato ou convencidos do Evangelho? Essa é uma pergunta que nós sempre devemos nos fazer. Eu sou de fato convertido a Cristo? Ou eu sou apenas um convencido do Evangelho de Cristo? Porque convencimento, por incrível que pareça, existem demais nas igrejas. Teologicamente, você poderia, o termo muitas vezes usado é chamado externo e chamado interno, ou chamado eficaz. É chamado de externo. É aqueles que são chamados, que se convencem do Evangelho, que se convencem da verdade bíblica, se convencem de quem é Jesus, quem é Deus, da existência, do poder, da autoridade de Deus, mas que ainda essa chamada ou esse convencimento não entrou no seu coração e não fez transformação em sua vida. Ela continua na intelectualidade, ela continua ainda na percepção, mas ela ainda é muito superficial, ela é externa. Ela talvez traga algumas mudanças de hábitos externos, mas não traz a transformação devida, a mudança devida, a total dependência, o total abraço a Jesus Cristo, que a conversão faz, é chamado eficaz, quando a gente se diz convertido, né? Aquela capacidade de abraçar Cristo, a sua causa, o seu propósito e mudar a sua vida, né? Mudar a sua vida completamente, né? E conversão e arrependimento andam tão juntos que a palavra grega que define os dois é uma só, né? Que é metanoia, que tanto significa tem o sentido da conversão quanto do arrependimento, porque os dois, né, mudança de mente, mudança de vida total. Não é só a mente intelectual, mas é a transformação interior, a transformação total. E isso é muito fácil de perceber no nosso meio dentro da igreja. Não precisamos de olhar para o mundo para entender quem são os convertidos e os não convertidos, né? Quando você começa a mudar certos hábitos, as pessoas que estão no mundo começam: você se converteu, você agora é convertido, você agora é um crente. Isso as pessoas veem
superficialmente, mas quando se trata de igreja, a gente percebe muito de que essa conversão que o mundo vê, na maioria das vezes, é um convencimento e não uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, né? Porque convencer, eu posso ser convencido de que isso é certo, de que isso é o ideal, de que essa é a vida que eu quero, de que esse é o Deus verdadeiro, de que essa é a palavra de Deus, mas isso não gerar a transformação devida no meu coração, de não me transformar de fato num instrumento a serviço desse reino, não mudar meu foco, de ainda me manter no mundo, né? E ainda me manter atrelado às coisas do mundo, a uma consciência muito mais mundana do que cristã, muito mais da sociedade, do homem, das filosofias, do que dos princípios e os valores da palavra de Deus, né? E às vezes a gente pergunta, mas qual que é a importância disso? Alguém pode dizer, importa eu falar de Jesus, importa eu estar na igreja, importa que eu vou aos cultos, importa que eu hoje sou crente, eu declaro para todo mundo, eu ando com camiseta na minha casa, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei com isso, eu parei com aquilo. Hábitos externos, importante, mas não suficiente, necessário, mas não suficiente, né? Porque para que haja uma conversão verdadeira tem que haver uma mudança interior, uma transformação de coração, para que eu possa enxergar a vida pela ótica de Deus, para que eu possa não só entender todas as coisas. Agora, quais são os sinais que evidenciam essa conversão? Há muitos sinais que evidenciam um convertido de um não convertido. Há muitos sinais que são claros na vida de um convertido de verdade, aquilo que ele crê, aquilo que ele fala, quais são os seus propósitos, né? Mas eu preciso entender mais disso, nós precisamos entender mais algumas coisas que revelam mudanças na minha vida, que podem ser simultâneas, vamos chamar de Deus, ou podem ser mais lentas. Para um é imediata, para outros é mais lento, mas esse momento é necessário chegar, esse momento é necessário viver, né? E é algo que é visível, é algo que é visceral, não é algo que não dá para você perceber. É claro que você tem que distinguir entre a decisão que as pessoas têm por Cristo e a conversão, né? Há um hábito errôneo em muitas igrejas, quando fazem, principalmente as igrejas que têm por hábito fazer apelo sempre nos seus cultos, e as pessoas vêm à frente e as pessoas declaram, confessam verbalmente Jesus Cristo na sua vida, e aí o costume, o hábito é entender que aquilo é uma conversão, que as pessoas se converteram. Não, as pessoas se decidiram por Cristo, né? Elas decidiram entregar, verbalizaram isso. Agora há uma diferença entre a conversão, porque a conversão é uma mudança interior, e que ela é não só um chamado de Cristo, mas uma ação de Cristo em nossas vidas. Não é algo que eu ajudo Deus a fazer, não é algo sinergético, é totalmente monogético, ou seja, é Deus que faz a obra de conversão em nossos corações. Agora eu preciso entender como é que é isso. Então, decisão eu posso ver pessoas decidindo publicamente, ao confessarem publicamente Jesus Cristo em suas vidas. Agora, conversão já é outra coisa mais profunda, é algo que vem de dentro para fora, que não é só verbalizado, que não é só manifestado por palavras, que é evidenciado por postura, por vida, por uma série de coisas. Esse texto nos mostra bem isso, né? Nos faz entender essa questão ainda mais, nos ajuda a entender mais ainda essa questão da conversão, nos ajuda a fazer um parâmetro melhor sobre
o estado de ser apenas convencido de que isso é a verdade, é isso que eu quero, de que isso é o certo, e o estado de conversão mesmo, em que realmente eu começo a trilhar o caminho da transformação e da busca da semelhança a Jesus Cristo. E é onde nós vamos fazer a nossa caminhada nessa manhã. Amém?